saúde falar é demência, que é um termo genérico, não sugere causa e etiologia. A demência é uma síndrome, não é uma única doença, é um conjunto de sinais e sintomas, não tem uma única causa. É um problema de saúde pública cada vez maior, por causa daquela questão, né, da pressão demográfica, do que está acontecendo demograficamente com a maioria dos países, com o Brasil também. Isso a gente pode fazer uma definição mais simples, é um declínio, uma redução, né, uma afetação das funções cognitivas, memória, praxia, né, gnosia, linguagem, tá? Que são aquelas 4 funções principais, incluindo memória, porque quase sempre a memória está afetada, pode até as outras estarem mais preservadas, mas costumeiramente a memória que é a primeira a ser percebida, ou a mais afetada das funções cognitivas no quadro demencial, precedido ou associado a outros sintomas psicológicos e comportamentais. Então muitas vezes você confunde, tem que se fazer um diagnóstico diferencial entre depressão, demência, né? Uma coisa pode estar relacionada com a outra, inclusive alguém já tem estudos mostrando que quem não trata a depressão, quem cronifica uma depressão ao longo da vida, por ela estar deprimida, ela vivencia menos coisas. Por vivenciar menos coisas, ela mantém, o cérebro dela entende, olha, não tenho aonde me dedicar, eu não tenho aonde me exercitar. E normalmente essas pessoas então vão perdendo mais facilmente as capacidades cognitivas, entram num risco maior ainda de sofrer um processo demencial. Então uma coisa está sim relacionada à outra, tá bom? E além de ser comum também que a pessoa possa começar a perceber que perde as capacidades cognitivas, começar a ter alguma crítica de que está demenciando e deprimir. E se não tratar a depressão também vai piorar ou vai acelerar o seu processo de demência. Pois não. Isso, eu vou falar, vai ter uma parte da palestra que vai ser o final, onde eu vou falar quais são os sinais de alerta. Tá bom? Que é exatamente essa sua pergunta, tá? Então eu vou preferir continuar, que ela está incluído está incluso no que eu vou falar aqui, tá bom? Então, frequentemente a demência atinge idosos, mas não só. Por quê? Porque tem pacientes jovens que por outras razões mais raras podem entrar num processo de demenciação, tá? Ela pode não ser progressiva, aquela situação do AVC. Ocorre uma perda cognitiva, um prejuízo, a partir dali estaciona e não vai ser necessariamente progressivo. O Alzheimer já costuma ser insidioso e progressivo se não tratado principalmente. A causa disso não é necessariamente uma degeneração, né? Existem situações outras que não as doenças degenerativas. Usamos o termo doença degenerativa para aquelas que são por algum processo de alteração do funcionamento daquele órgão que vai perdendo a sua função por qualquer razão. Então a gente chama de degeneração, né? O envelhecimento normal não inclui e nem é causa de demência. Então isso é uma coisa importante. E ter mais idade não significa necessariamente não é causa, não é porque temos mais idade que temos demência, é porque ocorre lá alguma etiologia, alguma coisa causando aquilo, tá? E nem todas as pessoas que envelhecem vão ter. É importante também entender isso. Obviamente, algum grau de redução das capacidades cognitivas conforme idade é esperado. Tanto é que quando você vai fazer uma testagem neuropsicológica, que é uma bateria de testes, onde vai medir e quantificar com muito detalhe, olhar com uma lupa, todas as capacidades cognitivas aqui, né, designadas, você vai encontrar que você tem um tipo de percentil de acerto ou de resultado esperado para cada faixa etária. Então, obviamente, se espera menos conforme a faixa etária é maior, mas tem um grau, de acordo com o que é mais prevalente na população, de qual é o nível com que isso é aceitável, com o nível com que isso passa a ser preocupante. Então existe sim determinações mais, vamos dizer, mais objetivas, né? Tentando objetivar, tentando dar níveis concretos para ser avaliação. Não é só uma impressão do médico, embora um médico experiente vai conseguir, obviamente, ter esse diagnóstico apenas com o exame psíquico, apenas com a entrevista médica, tá? Mas existem testes que vão quantificar ou tentam quantificar essas perdas cognitivas. São interessantes e importantes até para que você possa avaliar o resultado de tratamento.
Então você sabe que está tendo, puxa, aqui nós temos sim um quadro já instalado de uma demência leve. Tá bom, mas por que ela é leve? Porque ela está situada com tais e tais perdas cognitivas. Então eu começo um tratamento que vai tentar, ou tem por objetivo, reduzir a velocidade com que isso progrida ou estacionar esse problema. E como é que começa se ele está funcionando? Depois de um tempo, 1 ano, 2 anos, eu vou periodicamente fazendo de novo essa bateria de testes. E eu consigo monitorar se eu estou fazendo com que aquele cidadão tratado está, vamos dizer, saindo do risco de se agravar mais rapidamente. Eu estou realmente tendo um resultado do tratamento, que é a postergação desse processo, ou interrupção deste processo quando ele tem uma causa definida, como por exemplo Alzheimer e assim por diante. Esse diagnóstico da demência ele é eminentemente clínico. Existem exames que possa ser feito para comprovar? Claro, existem exames de imagem, por exemplo, cerebral, a ressonância magnética tal, que ele vai mostrar para algumas causas de demência uma alteração específica anatômica, que é uma redução dessa camada cortical, um aumento da quantidade de líquido ali no cérebro e assim por diante. Mas não é nem necessário e às vezes nem suficiente. Muitas vezes tem, acompanha a alteração, é comum, mas não é necessário nem um exame específico, nem um teste específico para tal. Opa, ainda não aprendi que é para frente. Muito bem. Oi. Do ponto de vista exames, ele perguntou se existem exames que conseguem mensurar a diminuição da atividade do neurônio. Do ponto de vista da aplicação clínica prática, você tem alguns testes que são ressonância magnética funcional, mas é mais em pesquisa. Você tem um exame chamado PECT, SPECT, que são exames que conseguem medir a atividade metabólica, tá, do cérebro. Então você consegue dizer quanto que aquele cérebro está utilizando de glicose marcada com isótopo radioativo mensurado ali, então você consegue ver o fluxo disso. Mas olha, na prática clínica é muito mais difícil. O mais comum e básico e realmente tem que ser investigado na prática clínica com exame de imagem, com exames, são, obviamente é feita uma bateria de exames quando alguém está com um transtorno cognitivo qualquer, porque você tem que investigar as causas mais raras. Tá? Então, às vezes os exames são feitos para que você possa saber por que eu peço um exame de imagem cerebral em alguém que está com 70, 65 anos começa a ter uma diminuição da capacidade mental. Porque eu posso estar diante de um raro tumor, de crescimento lento. E se eu não fizer o exame de imagem, eu não detecto. Mas eu quase sempre espero que o exame venha normal. É raro o caso em que eu vou descobrir um tumor desta forma. Geralmente ele vai se manifestar por outras razões. Mas eu tenho por obrigação descartar. E também para mensurar essas atividades, porque, por exemplo, até mesmo Alzheimer tem algumas alterações na ressonância, que são alterações específicas ali na substância branca, deposição de corpúsculos amiloides, tem lá umas alterações radiológicas específicas que você pode falar, puxa, isso aqui, olha, tá vendo? Diante desse quadro clínico com esse exame, eu tenho quase certeza que eu estou diante de uma causa de Alzheimer. Embora a certeza de Alzheimer é uma certeza de anátomo patológico. Você teria que biopsiar o cérebro. Ninguém faz isso. Você teria que, então, tirar um pedaço para ver se lá tem alteração na lâmina, no microscópio, típica, específica do Alzheimer, mas não se usa isso na prática. Se usa sinais indiretos, comumente associados, que auxiliam no diagnóstico, mas que não são, muitas vezes, nem necessários nem suficientes para se fechar um diagnóstico. Basta, então é isso que eu queria frisar. O exame de um médico, um neurologista, um geriatra, um psiquiatra experiente é capaz de dar, com quase certeza, um diagnóstico suficiente para se iniciar um tratamento. Tá bom? Só para botar um critério mais específico, já que ela perguntou, por exemplo, de critérios, para começar tem os critérios que ainda não são estadiamento, tá? É só o critério, a base que norteia o diagnóstico, que tem dois sistemas diagnósticos muito utilizados no Brasil em termos de saúde mental. Obviamente a OMS tem a classificação internacional de doenças, todo mundo já vai falar do tal do CID, todo mundo aqui acho que inclusive trabalha no dia a dia com isso, e tem o diagnóstico estatístico americano, dos transtornos mentais, que eu prefiro a definição, que é utilizado mais em pesquisa, mas ela é mais simples, mais direta menos rebuscada do que o do CID-10. São quase que equivalentes, tá? Então, de acordo com esse critério, o que é demência? Acometimento necessariamente da memória.
Tá? Uma das funções cognitivas acometidas tem que ser necessariamente a memória. Tá? Além da memória, uma outra função cortical elevada, superior, ou a gnosia, ou a apraxia, ou a linguagem, a função executiva, que são aquelas outras alterações cognitivas que eu expliquei. Então a memória é mais uma dessas, pelo menos. Esse declínio cognitivo ele é gradual e progressivo, ele não é abrupto. Né? Ou, se ele foi abrupto, depois ele permanece, como no caso de um AVC. Você tem que excluir que isso não está sendo induzido por nenhuma substância. Muitas vezes a pessoa está tomando um remédio que está atrapalhando o funcionamento mental, pode dar delírio. Né? Muita gente toma remédios para dormir, né? Os calmantes, os diazepams, os Rivotril, os clonazepams da vida. Uma certa idade você lida bem com isso. Pode estar lá dependente disso, tomando uma vida inteira. Mas conforme vai chegando a idade, ele prejudica a memória. E será que parte daquele estado confusional, daquela perda cognitiva, não é a intoxicação, não é agora, né, o tal do clonazepam que tomou pela vida inteira, mas agora fazendo uma diferença no funcionamento da memória? Tem que se investigar, pode ser uma substância. O álcool, o consumo crônico, pesado de bebidas, é uma coisa super comum na população, em geral, no Brasil, inclusive, pode levar a um quadro demencial, a tal da demência alcoólica. Também é uma instalação gradual e progressiva, só que aqui está induzida por uma substância, tá bom? E esses déficits não ocorrem exclusivamente durante o delírio, tá? Ó, então pode acontecer, alguém pode ter delírio e ter isto, mas essas alterações não acontecem só no delírio, só na alteração, naquela coisa que está afetando agudamente o cérebro, tá? E é importante excluir, até citado, a depressão, porque um quadro depressivo na terceira idade é facilmente confundível, tem sintomas muito semelhantes ao demência. Tá? Então, tanto é que é chamado de pseudodemência, porque é uma demência que ao tomar antidepressivo, tratar direitinho a depressão, a pessoa volta a ter o funcionamento cognitivo melhorado. Era apenas um quadro depressivo que estava parecendo ser uma demência. Tá? E para finalizar, a gente, então, só para colocar, né? Então, só para diferenciação. Ah, sim, esqueci. Existe, né, um termo chamado, que vocês vão ouvir falar por aí, transtorno cognitivo leve. O que é o transtorno cognitivo leve? Alguns pesquisadores tentam definir um quadro intermediário entre o que é o envelhecimento normal, que tem sim uma diminuição de algumas capacidades cognitivas, tá? Mas dentro de acordo com o esperado para a idade, e a demência. Tá? Então, a pessoa que tem uma coisa um pouquinho mais do que o envelhecimento normal, mas você não consegue configurar uma demência, resolveu-se cunhar o nome de transtorno cognitivo leve. Tá bom? Sinais de alerta. Então, finalizando. Quais são os sinais de alerta? Importante para você, né? Conheça alguém, será que isso está acontecendo? Tal? Tem a Alzheimer Association, é uma entidade que estabeleceu 10 sinais para ficar alerta, que não quer dizer que é demência, mas quer dizer, puxa, procure um especialista, procure uma avaliação mais refinada. Tá? Então, primeiro sinal, esquecimento que interfere na função. Tá? Isso é importante. Não é qualquer esquecimento, qualquer problema de memória que é igual a demência. É um esquecimento que chega a interferir. Então, não é esqueci a chave do carro onde eu deixei uma vez. Nossa, eu vivo atrasado porque eu não consigo achar a chave do carro. Então, estou atrapalhando o meu funcionamento. Ok? Ah, eu esqueci o telefone, eu vivo esquecendo o telefone das pessoas, o número de telefone das pessoas. Eu não consigo levar o telefone nem da minha casa. Por quê? Porque hoje em dia tem um fenômeno que é a gente usar a memória do aparelho, do celular. Então a gente não usa mais aquilo. Isso não é uma demência. Você não tem utilidade para aquilo, você não tem por que ficar guardando o telefone. Né? Então não é esquecer um telefone habitual. Né? Aí sim, esquecer várias coisas, esquecer a rua onde mora, esquecer coisas mais concretas. Oi. Então, na verdade, tudo o que o cérebro ele precisa de três coisas, três alimentos, três coisas são fundamentais para o bom funcionamento do psiquismo em geral. Uma é uma boa alimentação, e isso inclui inclusive o reflexo de que o cérebro ele precisa de glicose o tempo todo. Então o cérebro precisa, não é que eu vou então comer açúcar o tempo todo, eu vou melhorar da demência, tá? Mas é só uma maneira que eu acho interessante de lembrar que uma boa alimentação provavelmente vai levar a um bom funcionamento cerebral, tá? Uma boa saúde psíquica é um fator importante, tá? O cérebro também precisa, então para lembrar disso é lembrar que um cérebro sem glicose morre, né? Então muito bem, em minutos, 5 minutos.
O cérebro também precisa de oxigênio o tempo todo. Também um cérebro sem oxigênio, se alguém for afogado, parada cardíaca tal, ficou 5 minutos sem respirar, o cérebro também morre. Então, para lembrar que o nosso cérebro, além do oxigênio no dia a dia, isso nos dá uma pista de que ele precisa de uma boa atividade física, ele precisa estar instalado num bom corpo. Então a gente precisa ter a saúde em geral bem cuidada, e isso vai ajudar a gente a diminuir a chance de termos um problema, né, de envelhecimento ou de perda da capacidade cognitiva precoce. Só que o cérebro também precisa, e essa é uma coisa que pouca gente leva em consideração, o cérebro, a atividade humana, precisa de experiência, precisa de vivência, precisa de desafio, precisa estar constantemente sendo instigado, alimentado por tudo que a vida possa oferecer. Então é importante ver filmes, falar com pessoas, sair de casa, fazer palavra cruzada, né, que é o clássico de falar, mas tudo, trabalhar. Eu parei de trabalhar, aposentei, mas não deixe se aposentar o seu cérebro. Saia procurando desafios na vida, aprendizados novos. Esse alimento é importantíssimo para a saúde do cérebro, tanto para não ter depressão, não ter, né, isso de uma forma colabora, né, para resolver ou não ter problemas psíquicos em geral, como também mantém ele em atividade, mantém ele desafiado, mantém ele afiado. O cérebro não deixa de ser que nem um músculo. Se eu encostar minha mão aqui por 2 meses, meu músculo vai atrofiar. Se eu deixar de usar a memória, posso não usar mais para guardar os telefones, então eu aproveito esse espaço e vou tentar guardar outras coisas, né? Vou tentar outros desafios. Então é importante, em termos de prevenção, essas 3 questões, e todas elas nos remetem a coisas muito mais amplas. Então, é glicose, oxigênio e experiência. Só que isso, veja a repercussão, né? A glicose para simbolizar uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável. O oxigênio para simbolizar que nós precisamos de atividade física. Quanto mais sangue circular no cérebro, e quando a gente está em atividade física ele circula mais, ele mantém o cérebro renovado e afiado. E ele precisa de experiência, né? Você já consegue imaginar a vida ou um ser humano? Você conhece um filme interessantíssimo, Náufrago. Já viram o Náufrago? Tom Hanks? Quem não viu, veja. Enlouquece ficar sozinho, né? Você inventa com que conversar, você conversa com a bola lá, você conversa com o coco, você inventa alguém. Porque a gente precisa interagir, gente, a gente precisa de contato. E isso, uma pessoa que vai envelhecendo, se fecha em casa, se isola, não sai, não tem experiência, não se desafia, né? Desesculacha na alimentação, faz menos atividade física, afinal nem ir para o trabalho, nem caminhar, vai e tal, certamente está mais sujeita a ter um quadro demencial, sem dúvida nenhuma. E ter, aliás, não só demência, como várias outras questões psíquicas acontecem mais com quem não tem um estilo de vida saudável. Opa, também, também, é verdade. Tanto é que hoje existe a tal uma especialidade médica chamada medicina do sono. Então o cara faz uma residência lá para ser médico do sono. Você vê o tamanho da importância, né, de se dormir bem. E dormir não significa estar inconsciente por várias horas. Isso não é necessariamente dormir bem, né? Dormir bem envolve mais do que isso. E cada um também tem o seu ritmo. Tem gente que precisa dormir menos. Aliás, com a idade, tendemos a precisar dormir cada vez menos, né? Eu não imaginava que hoje eu durmo 5, 6 horas por dia e estou ótimo, não consigo ficar além desse tempo, né? Eu era uma pessoa que, quando tinha 15, 16, 20 anos, eu precisava dormir 10. É normal, né? A gente vai perdendo, mas o interessante é que ele seja repousante. E aí tem várias coisas que influenciam no sono. Seria, nossa, é uma outra aula. Falar aqui sobre transtornos do sono, nossa, é um outro dia. Deixa eu só falar o seguinte, só para todo mundo poder ver a mesma coisa, estamos, né, só passar os 10 sinais, tá? E aí a gente debate, tá bom? Então, um deles, né, o primeiro sinal de alerta para os quadros demenciais, esquecimento interferindo na função. Segundo, dificuldade para executar as atividades de vida diária. AVD quer dizer atividade de vida diária, as coisas simples. Onde eu deixei a chave, como é que eu faço arroz, como é que eu monto uma coisa, sabe? A pessoa começa, aquilo que era corriqueiro começa a ficar enroscado ou falhar de vez em quando, sinal de alerta, tá? Distúrbios da linguagem, trocar palavras, trocar nomes, trocar, né? Comecei a ter dificuldade para definir alguma coisa, tal, obviamente excluindo as coisas que a gente não usa. Estou falando daquelas coisas esperadas, puxa, mas eu não tinha essa dificuldade, tal. Então começa a ficar, né, prestar atenção. Obviamente não é só uma andorinha que faz verão, né? Esse aqui é importante, inclusive, para os quadros confusionais agudos, os delírios, né? A perda ou a desorientação no tempo e no espaço. Que dia que é hoje? Onde é que eu estou? De onde eu vim?
e assim por diante. Um estado que a pessoa, está meio perdida, é um sinal de alerta, inclusive para coisas mais agudas, tá? Comprometimento do julgamento, não saber bem como agir numa determinada situação, não é julgamento aqui no sentido de julgar pessoas, mas é discriminar. Será que eu devo, é melhor eu ir a pé ou ir de ônibus para aquele lugar? Será que eu devo, eu posso parar com o vidro aberto no farol? Não, mas não tenho, começa a ter dificuldade para decidir corretamente determinadas coisas, tá? Então essa capacidade de juízo, de ajuizamento das coisas. Comprometimento da capacidade de raciocínio abstrato, tá? Vai montar uma coisa simples, né? Uma coisa em terceira dimensão, uma coisa que envolva, que lado não consegue entender que olha para a fechadura, ela é completamente diferente do buraco, e a pessoa acha que não consegue perceber a diferença daquilo, né? Então, raciocínio abstrato, que é imaginar a chave entrando na fechadura, será que vai dar certo, tal coisa, tal? Então, diminuição dessa capacidade. Perda frequente de objetos, esquecer coisas, né? Então, é outra sinal, alerta comum para quadros demenciais. Alteração de humor e do comportamento, esqueci de falar uma coisa importante. Algumas funções sociais, por exemplo, por que mesmo que eu esteja com muito gases, eu jamais soltaria um pum aqui na frente de vocês? Ou pelo menos tentaria, né? Porque tem uma crítica social. Fala, Céu está de perto. Porque tem uma crítica social. Eu sei que isso é inadequado, é feio, é esquisito. Um processo de demência pode fazer com que alguém perda a capacidade de julgamento do que é adequado ou não socialmente, né? Então, será que eu posso dar uma cantada na filha do vizinho? Pode ser que a vida inteira eu pensei, a filha do vizinho é bonita, tal, né? Mas eu nunca perdi a noção de que eu não posso. Uma pessoa idosa pode perder essa noção da crítica social. Isso são funções importantes dos lobos frontais. Então, se eles são atingidos ali por qualquer processo demencial, perde-se inclusive essa capacidade de comportamento, alteração de humor e de comportamento. A pessoa pode ficar tanto mais depressiva quanto mais agitada, né, numa situação demencial, dependendo de onde atinge. Então, as mudanças de personalidade. Não tinha costume de desconfiar de todo mundo, passou a ser uma pessoa desconfiada. Não era da personalidade da pessoa ser muito retraída ou tímida, passou a ser, sabe, alterações, não era da personalidade da pessoa maltratar animais, passou a não ter paciência nenhuma e chutar cachorro na rua, né? Alterações da índole, que nada mais é, nossa personalidade, o nosso jeito de ser, nosso caráter também está aqui dentro, né? Ela é uma expressão comportamental de uma coisa biológica. Se essa parte biológica especificamente estiver sofrendo alteração, nós vamos ter alteração inclusive do jeito de ser. Perda de iniciativa, a pessoa fica mais apática, é outro sinal que preocupa. Ela não vai, ela podia ir lá, assistir o filme, mas não vai. Ela tem tudo para poder fazer aquela coisa, tem condição de viajar, mas não se engaja, não sabe, perde a capacidade de ser assertiva ou tomar iniciativas, tá? Então esses são os 10 sinais. Gente, obrigado. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado a vocês. Muito obrigado.